Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima. Eu aprendi mais essa de hoje sobre cangaço. Você se pergunta, o que é cangaço? Por que é tão importante falar sobre cangaço? O cangaço foi como posso dizer, um movimento social que aconteceu no Nordeste no começo do século XX, nas primeiras décadas do século XX, e esse é muito importante, sabe, para você entender todo o contexto político do começo do século XX e principalmente você entender como foi a oligarquia, né? A primeira, como eu posso dizer, as primeiras levas de mandatários fazendeiros no Brasil, uma coisa que hoje em dia existe muito, por exemplo, em Mato Grosso, no interior do estado de São Paulo, e por aí vai, né? No Nordeste também ainda tem muito isso. Então, o cangaço ele foi um movimento social muito importante para se entender todo o contexto dessa realidade daquela época, e a aula de hoje tem o intuito, de uma forma bem concisa, bem resumida, explicar mais ou menos como que foi tudo isso, esse movimento. Daí você vai lá, numa prova de história, num vestibular, num texto sobre política do começo do século XX, né, e aparecer sobre Lampião, sobre cangaço, você já tem uma base para falar sobre isso. Então essa aula tem esse intuito. Então, vamos lá. Os cangaceiros. Quem foram os cangaceiros? Os cangaceiros eram um grupo de homens armados que surgiram no Nordeste brasileiro entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. É importante deixar claro que os cangaceiros, eles são, claro, um movimento social, mas também são pessoas simples, são pessoas que viviam a trabalho, pessoas que viviam, que eram funcionários, vamos dizer assim, de fazendeiros, de pessoas, ou faziam outros tipos de atividades, né, variadas, diversificadas, né? E eles resolveram fazer esse banditismo social, se é que esse termo cabe aqui. Eles queriam fazer o horror, eles queriam pregar algo, queriam pregar alguma coisa que eles acreditavam que poderiam mudar essa região, mas por uma questão de ódio, por uma questão de revolta social. Então isso mais ou menos se deve ter em mente do que significa esses cangaceiros, tá certo? Eu vou explicar um pouquinho do contexto social para você entender por que, mais ou menos, como que aconteceu toda essa história desses cangaceiros. Você precisa entender que dentro do contexto histórico, você precisa ver que existia o coronelismo. O que era o coronelismo? Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, existia uma política que era controlada e comandada pelos coronéis, ou seja, ricos fazendeiros. Esses coronéis, eles faziam com que todo o cosmos social, toda a situação, o micro-organismo, o macro-organismo do Nordeste, tanto de cidadezinhas, tanto de fazendas, tanto de uma cidade grande no Nordeste, ou toda a região, os estados, ele era, vamos dizer assim, controlado socialmente, culturalmente, religiosamente, belicamente, de uma forma ostensiva, por esses fazendeiros, por esses ricos fazendeiros, que eles praticamente dominavam toda a cidade, toda a política, toda a economia, toda a cultura dessa região. Então, vem dessa ideia do coronelismo, essa, entre aspas, revolta do povo, né? Vamos dizer assim. O cangaço foi uma revolta. Eu vou falar um pouquinho dessas características, se você está vendo aí na tela, de uma forma bem rapidinha, para não ficar muito chato a aula, né? Mas é muito interessante, é muito legal, porque algumas características dessas características ainda imperam no Brasil, de uma forma ou de outra, principalmente em ano de eleição, como nesse ano, por exemplo, né, 2016. Então, é legal você saber sobre isso. Características, por exemplo, o voto de cabresto. O voto de cabresto significava mais ou menos aquela ideia de que você não sabia para quem você estava votando, era uma coisa meio obrigatória, você ficava aqui, bitolado, você apenas dava o seu voto como um favor, vamos dizer assim. Tem aí também a fraude eleitoral. Isso aí é uma coisa meio básica na história da cultura brasileira política, né? A nossa política existe fraudes e fraudes na história, prefeituras que ocorrem até hoje, fraudes, e aquela época era uma coisa muito comum, né? Muito usual por causa desses fazendeiros. Política do café com leite. Café com leite significava que na política que dominava a oligarquia, ela sempre revezava os presidentes do país entre o estado de São Paulo, produtor de café, e o estado de Minas Gerais, o produtor de leite. Então, por isso, São Paulo e Minas, café com leite. Então, por isso a política do café com leite. É lógico que houve outros presidentes, né, que não eram desses estados, mas
de uma forma geral, durante de 1900, mais ou menos, a 1930, quando Getúlio vai lá e arrebenta e acaba com tudo, e chega com a sua Revolução de 1930, acabando com Washington Luiz, essa política acaba. Mas dentro todas essas 3 décadas, vamos dizer assim, existe só um revezamento, vamos dizer assim, que existia quase um acordo cronometrado entre esses 2 estados. E a política dos governadores, que também fazia parte desse contexto do café com leite, do contexto do coronelismo, contexto da oligarquia dominante do Brasil, onde essas políticas dos governadores faziam favores entre eles, com os fazendeiros dentro dos prefeitos, os prefeitos com os governadores e por aí vai. Eu não vou entrar muito no mérito dessas características para não alongar muito a aula, mas de uma forma geral, esse contexto histórico ele é importante para você entender por que existiu uma dominação de alguns sobre a maioria e por que alguns dessa maioria acabam se revoltando com esses menores que dominam a sociedade no Brasil dessa época. E é o caso, por exemplo, do cangaço, dos cangaceiros. Por isso essa aula é tão importante no sentido histórico da política brasileira do século XX. O surgimento dos cangaceiros. Péssimas condições sociais da região do Nordeste proporcionou o surgimento de cangaceiros. O latifúndio, que significa concentração de terra, dinheiro e poder nas mãos de fazendeiros, e que excluía socialmente a sociedade dessa região. É importante você entender que latifúndio são grandes extensões de terras dominadas por uma pessoa ou um grupo social, por exemplo, um fazendeiro e a sua família. Então, é importante você entender que esses latifúndios fazem com que toda a sociedade se viva, vamos dizer de uma forma assim, bem chula, eles vivam em função dos gostos pessoais de um fazendeiro. Por exemplo, dentro de uma cidade, o filho do prefeito só vai casar com a filha do fazendeiro para fazer uma união e assim, daí você lembra, nossa, parece Idade Média, parece Era Moderna também, parece bastante. Mas por que acontece isso? A Idade Média nem tanto, mas Era Moderna. Mas por que existia isso? Existia isso por uma questão de imposição, uma imposição dos fazendeiros diante da sociedade. E é lógico que nem todo mundo vai aceitar isso de boa, né? Fala, não, tá certo. Não, não é assim não. Por isso os cangaceiros, de uma forma geral, eles aparecem como um movimento social, que daqui a pouco eu vou chegar lá. Então o surgimento acontece por uma questão óbvia, tudo bem? Vamos lá. Os cangaceiros são um fenômeno social. A exclusão social na sociedade fez nascer grupos de homens armados que perpetuavam a violência com mortes e roubos. Considerados inimigos dos fazendeiros e do governo, os cangaceiros também eram adorados pelo povo. Muitos até recebiam a ajuda deles. É importante deixar claro que lembra da política dos governadores, que existia toda uma relação entre o Estado, as cidades, os fazendeiros e o governo, e o governador. Então, de uma forma geral, e logo, lógico, o presidente. Então, de uma forma geral, essa exclusão social, ela vai proporcionar a violência, ela vai proporcionar um aspecto violento da sociedade que vai culminar com os cangaceiros. Você deve estar pensando, então quer dizer que você está justificando a violência por causa de pessoas ricas. De uma forma geral, você tem que pensar de uma forma mais crítica e sensível. A exclusão social, ela proporciona violência, ela proporciona vários sentidos violentos dentro da sociedade, como o tráfico de drogas, como a prostituição, como roubo, como estupro, por aí vai. É lógico que cada caso é um caso, cada cabeça com a sua sentença, mas de uma forma geral, os estudos históricos proporcionam fatos históricos na onde é apresentado uma relação social, na onde os excluídos, quando se revoltam, eles praticam revoluções. E essas revoluções tendem a mudar a cabeça das pessoas, tendem a mudar a época em que acontece. Os cangaceiros, eles vão fazer com que a oligarquia no Nordeste não se sinta tão confortável com a exclusão social da sociedade. Por isso é tão importante entender por que esses cangaceiros são revolucionários no sentido social, de crítica social de uma forma geral. Vida nômade. Os cangaceiros não moravam em lugar fixos, né? Eles possuíam uma vida nômade, ou seja, viviam em movimento, indo de uma cidade para outra. Ao chegarem nas cidades, pediam recursos e ajuda aos moradores locais. Aos que recusavam, né, ajudar o bando, sobrava a violência. É lógico que o negócio não foi tão colorido assim, né? Havia fazendeiros que tinham apoio de uma sociedade, de uma cidade, da sociedade de uma pequena cidade, né? E os cangaceiros chegavam arrebentando com tudo, matando, tal, e por aí vai, roubando, tal. É interessante,
você perceber que os cangaceiros, eles proporcionam vamos dizer assim, uma violência generalizada, um pequeno caos urbano, vamos dizer assim, um pequeno caos rural também, de uma forma geral, porque a urbanidade ainda não era tão latente nesta época, mas só vai aparecer a urbanidade de uma forma mais forte a partir da década de 50 no Brasil. Então é importante você perceber isso, né, que eles eram nômades, viviam de uma cidade para outra praticando esse banditismo social. Lampião. Lampião, o nome dele era Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Rei do Cangaço. Atuou pelo sertão no sertão nordestino durante as décadas de 20 e 30. Morreu numa emboscada em 29 de julho de 1938. Teve sua cabeça decepada e exposta em locais públicos, pois o governo queria assustar e desestimular essa prática na região. O Lampião tem uma história curiosa, onde ele teve problemas com fazendeiros, o pai dele foi morto por um fazendeiro, ou algo parecido, eu não lembro muito certinho esses detalhinhos da história que mata todo professor, mas ele é um grande símbolo dessa época. Por quê? Porque ele vai lidar com essa situação de uma forma de revolta social. É lógico, você pode pensar assim, ele era um bandido, um assassino, um ladrão, mas ele também estava se revoltando contra os poderosos da época. Então, há sempre duas opiniões, nunca há alguma coisa retinha para se pensar dentro da história. Há fatos para você interpretar da forma que você conseguir. Então, ele é um grande símbolo disso tudo e por isso ele é muito importante para a história brasileira, né? Não só política, mas em todos os sentidos. E ele também era um cara muito esperto, muito inteligente, ele recebia revistas francesas, ele também recebia informações da Europa, ele era um cara muito antenado, que naquela época não existia internet, né, nem o seu celular cheio de informações, mas as informações corriam lá de uma forma ou de outra, mas corriam. Ele era um cara muito bem informado, ele sabia como era o governo, ele sabia como que era a oligarquia dentro da situação política brasileira. O fim do movimento. Depois do fim do bando de Lampião, outros grupos de cangaceiros já enfraquecidos foram se desarticulando até terminarem de vez no fim da década de 1930. É importante isso deixar claro que a partir do momento que Lampião e seu grupo, Maria Bonita, Corisco e por aí vai, são exterminados pelo governo, há vamos dizer assim, uma gradação, A galera vai morrendo, vai acabando, isso vai terminando a partir do final da década de 30, 40, até que sumiu de vez, Isso virou uma cultura no Nordeste, uma cultura onde você pode perceber o quê? Muitas pessoas acabam não querendo falar, muitas pessoas que ainda estão vivas nessa época preferem não falar sobre isso, para você ver como é que é uma imposição do governo durante essa época, uma imposição muito forte. Não que hoje não seja, mas naquela época era uma imposição muito maior por causa do colonialismo que eu já falei. Resumo da aula de hoje. Os cangaceiros, quem foram os cangaceiros? Foram um grupo de homens armados no Nordeste entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, ou seja, é a virada do século XIX para o século XX, foi um movimento social. Qual foi o surgimento dele? Você pode ver aí, o latifúndio e o poder dos fazendeiros proporciona a exclusão social. Isso é uma proporção, a causa e consequência. Cangaço foi um fenômeno social. Por que um fenômeno social? Exatamente por isso. Conforme vocês são excluídos da sociedade, as pessoas vão se revoltar com isso. Então elas vão proporcionar o quê? Se não tem nada para fazer, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a violência. Então, de uma forma geral, é uma desculpa, entre aspas, e isso acabou chocando a população da época e chocando o Brasil, até o governo, que andou várias vezes para matar o Lampião, até que conseguiu na data que eu já falei, entendeu? Como era a vida deles? Era vida nômade, ou seja, eles viviam de cidade em cidade, proporcionando a violência, e por isso demorou tanto para pegar eles, tanto para diminuir isso, porque eles viviam escondidos dentro dentro do Nordeste, dentro do Nordeste, espalhados, vivendo de cidade em cidade, por isso era tão complicado. Quem era Lampião? Lampião era o Virgulino Ferreira, o Lampião, o Rei do Cangaço, onde ele foi o cara mais conhecido, o seu bando era o mais forte, mais disseminado, o nome virou um símbolo para a história do cangaço. Espero que essa aula tenha sido legal para você, espero que você tenha entendido e que a partir de hoje você, com a sua curiosidade, procure entender mais quem foi Lampião, quem foi o cangaço e por que é tão importante você entender o que fez essa oligarquia nas três primeiras décadas do século XX e qual a sua importância para a história nossa brasileira. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.